professor Jean Marques Tavares. Você está na aula 7 do módulo 5, Política Cambial. Taxa de câmbio, você já ouviu falar, ou já leu, ela é a taxa de troca entre duas moedas estrangeiras. Na relação Estados Unidos-Brasil, por exemplo, é o quanto em reais você precisa de ter para adquirir $1. Então, você pode definir assim, de forma mais simples é o quê? Taxa de câmbio é o preço da moeda estrangeira. Quanto custa na minha moeda a moeda estrangeira? É claro que pode ser, tem situações em que a nossa moeda valha mais do que uma determinada moeda estrangeira. Por exemplo, real e peso na Argentina, né? O real vale quase 5 vezes mais. Mas é isso, é a taxa de troca entre duas moedas estrangeiras. Mas se pensar, por que não pode existir uma moeda única no mundo? Sei lá, um nome, a moeda chamada mundial, por exemplo. Um mundial, 2 mundiais, 150 mundiais, uma nomenclatura única, moeda única. Porque é preciso alguma coisa, alguma referência para expressar a diferença tanto do peso desse país, do comércio desse país em relação ao resto do mundo, quanto, por exemplo, sua estabilidade da moeda, da sua moeda. Então, você pensa, há muito tempo atrás, se bem que há 7, 8 anos atrás, a moeda do Afeganistão valia, um afegani, ela valia menos de 15 vezes o valor da moeda americana. Mas qual que é a ideia por detrás disso? Essa diferença expressa justamente o peso da economia americana no comércio mundial. Então, em tese é o quê? Quanto mais pessoas dos países precisam de uma determinada moeda de um outro país, mais aquela moeda tende a se valorizar. Então, a diferença, essa taxa de câmbio, ela também existe para expressar o peso do comércio do país em relação ao mundo, né? E também para mostrar a sua estabilidade, por exemplo, o seu histórico de inflação ou de hiperinflação. Como é que essa taxa de câmbio pode ser definida? Assim, no caso brasileiro, um dólar valer R$3, um real valer 5 pesos, um euro valer R$4, como que ela pode ser definida? De 3 formas, olha. Pelo regime de câmbio flutuante, que é quando a taxa de câmbio, que é a taxa de troca, o preço da moeda estrangeira, é definida pelo próprio mercado, através da interação entre oferta e demanda. Então, não há interferência do Banco Central nesse caso, ou seja, se tem mais pessoas querendo comprar a moeda estrangeira, X, a moeda estrangeira X, sei lá, dólar, em relação a pessoas querendo vender, a taxa de câmbio vai subir. O preço dessa moeda estrangeira, em relação à nossa, vai subir porque a demanda é maior do que a oferta. Então, o próprio mercado define o valor dessa moeda, ou a taxa de câmbio. A outra forma de regime de definir essa taxa de câmbio é o câmbio fixo, que a taxa de câmbio é definida pelo Banco Central. Então ele vai e diz, olha, a partir de agora, com R$1 você adquire $1. Com R$1 você adquire 1 peso. Com R$2 você adquire 1 euro. O Banco Central, ele pode fazer isso, chamado regime de câmbio fixo. Ele é que determina o quanto essa taxa de câmbio vai valer, o preço da moeda estrangeira. Em geral, países desenvolvidos não adotam esse regime de câmbio fixo, mas países em desenvolvimento pode ser que tenha adotado esse regime, já aconteceu algumas vezes, no Brasil inclusive, em situações que, por exemplo, você quer controlar a inflação, você coloca, por exemplo, o real $1, você, com essa valorização cambial, você consegue trazer produtos importados para o Brasil ao preço baixo, diminuindo o desejo, né, as condições do empresário local, nacional, de aumentar o preço, porque está trazendo produto mais barato, e tanto os produtos importados que a gente usa como insumo, eles também caem. Então,
um regime de câmbio fixo nesse nível de 1 por 1, por exemplo, tem bastante eficiência no caso de controlar a inflação e baratear as importações. O problema é que quando você exporta, esse 1 por 1, ele dificulta muito o volume de exportações, como a gente vai ver em breve. Existe também a chamada flutuação suja, que é quando o regime oficial é o câmbio flutuante, o próprio mercado definindo a oferta e demanda, mas o Banco Central, por alguma razão que ele tenha, ele faz intervenções pontuais. Que razão que é essa? Se ele acha que o dólar, no caso do dólar, por exemplo, está subindo muito e ele tem uma dívida a pagar ou está prejudicando importadores demais, ele pode entrar com alguma operação. Se ao contrário, se o dólar está caindo muito, está prejudicando os exportadores, ele também pode fazer uma intervenção. Pode fazer uma intervenção comprando ou vendendo, dependendo do seu objetivo, do que ele estiver sentindo da economia. Por isso que chama flutuação suja. Suja porque, como é que flutua e intervém? Não é? Mas esse é o termo que se adota na literatura. A outra forma é o regime de bandas cambiais. Bandas cambiais é como se fosse assim, e o governo define um piso, né, que é o mínimo que a taxa de câmbio pode chegar, e um teto, que é o máximo que a taxa de câmbio pode chegar. Então, vamos supor, ele fala, um euro pode valer no mínimo R$2 e no máximo R$4. Então, é nessa banda que ele vai deixar flutuar. Se atingir R$3,99, R$4, um euro, é porque o euro está muito valorizado, ele entra vendendo essa moeda estrangeira para ela cair. Se o euro está indo lá para R$2,10, R$2,05, 2,5 centavos ou R$2, está caindo muito, ele pode entrar comprando o euro e aí o euro sobe novamente. Então ele vai controlando aí dentro dessa faixa, dentro dessa banda cambial. O que é a desvalorização cambial? Toda hora a gente ouve falar disso, né? Desvalorização cambial é quando? É um processo que ocorre quando a moeda nacional está perdendo valor em relação à moeda estrangeira. Então, nesse caso, por exemplo, no caso brasileiro, quando está havendo uma desvalorização cambial, a gente vai precisar de mais reais para adquirir $1 ou €1, coisa do tipo. Então, tem vantagem nisso? Tem vantagem e tem desvantagem. Vamos ver as consequências da desvalorização. É bom para as exportações, porque se está desvalorizando a nossa moeda, é como se o produto que a gente vendesse para o exterior estivesse mais barato, então a gente consegue exportar mais. Por outro lado, a nossa moeda está perdendo valor em relação à moeda estrangeira, isso vai encarecer as nossas importações, ou até mesmo diminuir as nossas importações. Isso tem reflexo sobre o aumento dos preços internos, né, de produtos que são fabricados usando a matéria-prima importada, cotada em moedas estrangeiras. A desvalorização cambial implica menos viagens para o exterior, porque você vai trocar a moeda nacional real por outra moeda estrangeira, está havendo desvalorização, a gente vai precisar de dar mais reais para ter a mesma quantidade de moeda. Então vai ficar mais caro viajar para o exterior. Por outro lado, é possível que entre mais turistas, porque a moeda deles está valendo mais do que a nossa. E a letra outra consequência é o aumento da dívida cotada em moeda estrangeira. Então é como se cotada, por exemplo, para o governo, né? Então, ou para empresas e pessoas. Por exemplo, você vai à Europa e você tem uma fatura lá que é fechada no final do mês. Só que quando você gastou lá, o euro estava €1, R$3. Então, mas quando você veio para o Brasil e tal, chegou a data do fechamento, vamos supor que o seu sistema de fatura seja esse, cartão de crédito, e o euro já estava R$3,30. Então você vai pagar 10% a mais, sua dívida vai piorar só por causa da desvalorização cambial. Então é ruim porque aumenta a dívida cotada em moeda estrangeira. Por outro lado, a gente tem o oposto, que é a valorização cambial, que é o processo no qual a nossa moeda ela ganha valor em relação à moeda estrangeira. No caso real e dólar, eu precisaria de menos reais para obter $1. Quais são as consequências? Exatamente o oposto daquelas da desvalorização. Diminuição da exportação, porque a nossa moeda está mais valiosa. Se
significa que é como se o nosso produto que a gente vendesse para o exterior tivesse mais caro. Por outro lado, fica mais fácil, mais barato trazer produtos importados. Fica mais fácil viajar para o exterior, nossa moeda está mais valiosa, né? Mais fácil trocar pela moeda estrangeira. Porém, para os estrangeiros fica mais caro entrar no Brasil, viajar para o Brasil porque a nossa moeda está mais valorizada, aumentou a valorização dela. E também é bom porque diminui as dívidas cotadas em moedas estrangeiras. Isso é importante para um país que tem um alto grau de endividamento. Bom, como é que muita gente tem dúvida assim, como é que a moeda estrangeira entra no país? Ó, por meio das exportações, quando a gente vende, né, essa moeda, quando a gente vende produto para o exterior, eles mandam a moeda estrangeira deles. Ou quando a gente recebe um capital financeiro, né, um empréstimo, um financiamento de instituições governamentais, por exemplo, Banco Mundial, FMI, ou outros bancos privados. E também como é que elas saem? Saem pelas importações e envio de capitais financeiros. A gente empresta para outros países, a gente paga juros, manda lucros, né, para as multinacionais do exterior. Quando o país, mas como é que funciona essa questão da importação, exportação e a moeda na prática? Quando o país exporta, o comprador ele envia a moeda estrangeira para o país vendedor. Então, quando essa moeda estrangeira, por exemplo, o dólar, chega no país que está o vendedor, o Banco Central converte essa moeda estrangeira pela taxa de câmbio e repassa o valor em moeda nacional é de cunho forçado, repassa para o vendedor. Quando ocorre o contrário, ou seja, uma importação, a pessoa que está comprando precisa enviar a moeda dele lá para o exterior, mas ele tem reais, por exemplo, no caso do Brasil, ele não tem a moeda de lá de fora. Então, o Banco Central verifica o quanto vale essa importação em moeda nacional, converte, né, e repassa na moeda que vigora no país lá que está vendendo para nós. Então, é dessa forma que funciona a entrada e saída de moeda no país e particularmente a entrada e saída quando ocorre exportação e importação. Ok, você deveria fazer agora? Testar seus conhecimentos sobre essa política cambial. Então convido você a ir assistir a aula 8 desse mesmo módulo, módulo 5, exercício de política cambial. Muito obrigado, até a próxima.